Olá, sou Chad, e este será um vídeo detalhado sobre os cercos a castelos medievais. E precisa ser aprofundado, porque este é um tópico muito sofisticado e também complexo, que muitas pessoas honestamente não entendem. Existem elementos que são super enfatizados, às vezes subenfatizados, e é uma coisa tão interessante e diversa, então vou fazer o meu melhor, certo? Eu posso perder uma ou duas coisas, mas estou reunindo toda a pesquisa e conhecimento que adquiri ao longo dos anos neste único tópico, ok? E a primeira coisa que gostaria de abordar é que castelos, eles não são invencíveis. Por mais doloroso que seja dizer, todo castelo é vulnerável a uma principal fraqueza fatal, e isso é simplesmente deixá-los passar fome, ok? Você pode ter um castelo que é quase invulnerável, sabe? Impenetrável a um assalto, ok? Por causa de muitos parâmetros de design muito inteligentes e coisas assim, sua localização, todas essas coisas entram em jogo, mas mesmo assim, existem maneiras de este castelo ser minado, e eu deveria realmente dizer que existem algumas fraquezas que todo castelo pode cair presa, além de apenas deixá-lo passar fome. Passar fome é meio que a principal quando você tem uma força grande o suficiente, que está comprometida o suficiente, e eles estão dispostos a ir a alguns comprimentos bastante, sabe, inventivos para tomar este castelo, eles vão acabar tomando, a menos que o castelo receba alguma ajuda externa. Então, neste sentido, a principal função de um castelo é meio que uma tática de atraso. E não subestime isso, ok? O tempo é um dos recursos mais valiosos que qualquer, sabe, exército ao lado gostaria de ganhar em uma batalha, ok? E também pode ser algo prejudicial. Mas para um defensor, o tempo pode ser muito benéfico, e os castelos sempre servem a esse propósito pelo simples fato de serem muito bons em seu trabalho de defender os ocupantes, ok? E isso é evidente por tantos exemplos históricos, quanto ao esforço que os atacantes precisavam fazer para tomar os castelos, mostrando o quão eficazes esses castelos eram. Eles não eram fáceis de tomar. Mas é claro que isso não significa que eram totalmente invencíveis ou inexpugnáveis. Me dê 10 bons homens e alguns grampos de escalada, eu os engravidarei. Alguns castelos nunca caíram historicamente, mas isso não significa que eles sejam inexpugnáveis. Mas há muitos motivos para isso, sendo um deles a grande dificuldade, ok? Porque, como eu disse, os esforços que as pessoas fizeram historicamente para tomar castelos são tipo, uau, e eu vou compartilhar um pouco mais tarde no vídeo, e em alguns casos é simplesmente muito difícil. Quem quer se incomodar com coisas assim? Com compromisso e recursos, sempre é possível tomar um castelo. Compartilharei algumas maneiras pelas quais isso pode ser feito, seja em termos de interpretação de papéis, esforços de escrita ou aprendizado do contexto histórico dos cercos, que também é muito interessante. E o essencial, castelos não são fáceis de tomar sem o uso de táticas astutas, como eu disse, abordarei isso. E vou começar com algumas das maneiras mais óbvias que as pessoas pensam quando se trata de tomar um castelo, cercando-os. Primeiro e mais importante, o mais caro e mais provável de falhar é um ataque total. Entendido? Existem certas ferramentas que podem tornar um ataque muito mais eficaz. Começando do básico para o mais complexo, as ferramentas mais elementares são o uso de escadas. Correr em direção a uma parede, colocar escadas, subir, atirar, enquanto os defensores jogam coisas em você, lançando homens suficientes para superar os defensores, pois eles conseguirão repelir muitos atacantes dessa forma. Derrubando as escadas e jogando coisas para baixo, as pessoas sempre pensam bem, eles podem jogar óleo fervente para baixo. Vale lembrar que o óleo fervente é um recurso valioso. Nunca ouvi falar de casos em que realmente fizeram isso. O que eles jogavam para baixo era água fervente. Ok, areia quente. E então colocavam areia em uma grande panela de cozinhar e esquentavam, provavelmente não conseguem derretê-la até esse ponto, mas a deixam escaldante e jogam para baixo. E até mesmo cal virgem. E só para você saber, cal virgem é um tipo de ácido, certo? Então todas essas coisas são dolorosas e muito mais acessíveis e baratas do que o óleo. E essas são coisas que os defensores podem fazer para derrubar essas cinzas de escada. Elas são muito caras, mas se você pode simplesmente sobrecarregar os defensores, colocar mais homens escalando essas paredes até o ponto em que eles não podem defender, sabe, cada seção da parede e sobrecarregar alguns dos defensores que estão tentando protegê-los, você conseguirá colocar homens no topo dessas paredes. E há muitos casos em que um castelo é simplesmente invadido, eles são caros, e a outra coisa sobre isso é que eles podem até falhar. Ok, é aqui
aí que os castelos realmente entram em ação. É para isso que eles foram feitos e todos os seus elementos defensivos, seus designs, seus layouts, isso é o que os castelos foram feitos para fazer. Defender, repelir, sabe, ataques como este. E as perdas podem se acumular muito do lado do atacante. E então, uma das maneiras que você pode tentar mitigar algumas dessas perdas é empregar ferramentas para te ajudar. Uma dessas ferramentas, uma mais famosa, é a clássica torre de cerco. Agora, você tem que entender que as torres de cerco não são eficazes em todas as situações, porque você precisa de espaço, ok? Para rolar essa torre de cerco até as paredes que você está tentando tomar. E é por isso que os castelos gostam de ser colocados em altas elevações, porque colocá-lo em uma colina realmente grande mitiga, ok, cancela, sabe, a capacidade de empregar torres de cerco completamente. Mas nem todo castelo tinha esse luxo. Alguns castelos foram estrategicamente posicionados em interseções de rotas comerciais e outros locais importantes, nem sempre em lugares altos. Então, a outra maneira que você pode tentar mitigar, sabe, pessoas usando torres de cerco é um fosso. Ok, um grande e velho fosso na frente das paredes, que também é realmente eficaz para prevenir ataques rápidos com escadas e coisas assim. Então, tanto, sabe, em lugares altos ou um fosso são muito eficazes e importantes para os castelos, mas nem todo castelo tinha eles e nem todo local que empregava defesas de castelo tinha esse luxo também. E por que eu digo locais? Porque nesta consideração de cercos também precisamos olhar para os cercos de grandes cidades e até mesmo cidades, ok? Porque eles tinham defesas clássicas de castelo e em relação a cidades, até mesmo pequenas cidades, parece que quanto maior você vai, mais áreas que você pode realmente empregar torres de cerco contra, porque mais áreas você pode encontrar que tem terreno plano o suficiente perto das paredes para empregar uma torre de cerco real. E é muito mais difícil cavar um fosso ao redor de uma cidade do que é um castelo. Um dos melhores exemplos históricos de torres de cerco sendo usadas efetivamente em um cerco é o cerco de Jerusalém durante a Primeira Cruzada. Os cruzados tomaram a cidade construindo duas enormes torres de cerco e as rolando até as muralhas da cidade. A questão é que, embora você possa se defender contra torres de cerco, uma das melhores maneiras de defendê-las é incendiá-las, e foi exatamente isso que os defensores fizeram. Eles conseguiram incendiar uma dessas torres de cerco e tirá-la completamente da batalha, mas não a segunda. A segunda chegou à muralha e então apenas jogaram homens suficientes nas muralhas, eles agora tinham acesso direto às muralhas e conseguiram tomar a cidade e fazer o que queriam, e é aqui que entramos no próximo elemento que quero abordar sobre as torres de cerco, e é a questão do saque. Todo mundo pensa que o período medieval era horrivelmente brutal e que a guerra era apenas selvagem, o que em alguns casos é claro que era, mas não em todos os casos, e este é um mito que quero desmascarar aqui. Alguns castelos e cidades, quando eram tomados, os perdedores, os defensores que foram superados, eram tratados de maneira bastante amigável e justa. Eles eram libertados e as terras não eram tiradas deles, como no caso de um castelo, os defensores eram pequenos defensores, eles não eram feitos prisioneiros, então eles eram libertados e suas terras eram mantidas e coisas assim, e eles podiam manter seus títulos e todas essas coisas. Mas em alguns casos, sim, eles eram presos, terras confiscadas e alguns simplesmente executados. E então você tem os banhos de sangue também, que dependem de tantas situações, depende do líder, quem estava liderando o exército, como apenas um ponto interessante aqui sobre não é apenas uma mentalidade completa de todo o exército. Às vezes o exército pode ser muito mais misericordioso e é o líder que exige uma ação mais brutal no cerco de Gaillard Galard. E vamos voltar ao Chateau Galard, porque há tantas coisas instrutivas que podemos aprender com este cerco. É realmente incrível. O Chateau Gaillard, ou Castelo Gaillard, foi construído por Ricardo Coração de Leão, com vista para o rio Siene, na Normandia. Após a morte do rei Ricardo, seu irmão João assume o trono e é um rei péssimo, certo? E ele realmente não cuida muito bem de suas posses na França ou na Normandia. E, na verdade, ele se torna um vassalo do rei Philippe da França. Em uma das estipulações, John pensou que manteria suas posses, mas se um vassalo se comportar mal, o senhor dele pode confiscar certas terras. Novamente, John, sendo um rei inútil, se comportou mal aos olhos do rei Philip, mas não tenho certeza se isso era Philip pensando que você é uma pessoa terrível. Vou pegar
É mais como estou esperando por qualquer oportunidade para pegar essas terras de volta de qualquer maneira. Ele encontra a oportunidade. E então ele vai pegar a Normandia e ele chega ao Chateau Gaillard, que é meio que o ponto crucial para poder pegar o resto da Normandia. É tão interessante que o castelo desempenha um papel tático tão importante nesses tipos de invasões, batalhas e coisas assim. E então eles precisam pegar o castelo e claro que eles cercam a terra e a população, a vila próxima. Eles se retiram para o Chateau Gaillard e Gallard, claro que eles os acolhem, mas isso causa uma enorme tensão em seus recursos. Eles não têm bocas suficientes para alimentar. Isso é como estimativas entre 1.000 e 2.000 pessoas vêm ao castelo, se refugiam e então eles não podem apoiá-los todos. E chega a um ponto onde você sabe, o castelão do castelo, que é basicamente o comandante do castelo, naquela época ele precisa despejar certos membros, então ele despeja cerca de 400 e adivinha o que acontece, o ataque, sabe? Os franceses, eles os deixam ir, esses, você sabe, civis estão saindo e eles os deixam ir sem nenhum dano a todos. Isso acontece uma segunda vez e eles os deixam ir novamente. Mas adivinha o que acontece? Rei Philip. Ele fica sabendo disso e pensa que é um erro tático enorme. Não tenho certeza se usei essas palavras, mas ele sabe que quanto mais comida conseguir para este castelo, mais rápido cairá ao deixá-lo passar fome. E então, ele ordena que suas tropas atirem nos civis enquanto eles estão sendo expulsos do castelo. Então os civis precisam voltar correndo para o castelo. Mas adivinhe só? O castelo não os deixa entrar. Eles são forçados a acampar nas muralhas. Tudo bem. O castelo não permite a entrada deles, forçando-os a ficarem fora do alcance das tropas francesas, resultando em fome para a maioria. É uma situação horrível, e estas são as situações brutais da guerra. O que quero destacar é que essa brutalidade foi causada por ordem de um único indivíduo, onde a maioria das tropas era francesa. Você sabe a conexão entre Normandia e França? Eles são separados. Outra coisa é a mudança de propriedade. A Normandia foi palco de vários conflitos, como a Guerra dos 100 Anos. Talvez os invasores franceses vissem os civis normandos como compatriotas, de certo modo. E eles não queriam, sabe, matá-los. Então é uma coisa complexa quando você tenta abordar a brutalidade da guerra. Não era brutal 100% do tempo, e nem todo soldado era um maníaco sanguinário querendo massacrar, saquear e estuprar, ok? É uma situação complexa, e você precisa tentar entender todos os sinais. E essa situação sobre os civis no cerco de Chateau Gaillard é muito instrutiva a esse respeito. Outro ponto instrutivo sobre o conceito de saque. Ok, quando você ouve que uma aldeia, cidade ou cidade foi saqueada, você pensa que foi completamente pilhada e arrasada? Não, na verdade não é o caso. O cerco da cidade portuária de Harfleur pelo rei Henrique V, e isso foi durante a Guerra dos 100 Anos, eu acredito. O final da Guerra dos 100 Anos... No cerco à cidade portuária de Harfleur, liderado por Henrique V no final da Guerra dos 100 Anos, eles conquistam a cidade. Novamente, podemos aprender algumas coisas realmente instrutivas sobre isso. Leva tempo. Na verdade, leva muito mais tempo para Henrique tomar essa cidade do que ele inicialmente antecipou. E as pessoas, os defensores dentro da cidade, estavam esperando um grande exército dos franceses para vir e aliviá-los. Eles esperavam reforços, mas os franceses queriam aproveitar o tempo que o cerco de Harfleur lhes dava. Lembre-se, uma das grandes vantagens táticas de um castelo ou ponto de defesa é o tempo que ele proporciona. Eles queriam usar esse tempo para construir um exército muito maior para repelir os ingleses invasores. E isso basicamente funcionou, certo? O exército reunido pelos franceses era tão grande que Henry nem queria lutar contra eles. Ele tentou recuar, mas foi cercado e forçado à Batalha de Azincourt. Mas nós sabemos que se você sabe alguma coisa sobre história, isso realmente não foi bem para os franceses, certo? Houve muitas coisas táticas que aconteceram, mas se essas coisas táticas não estivessem contra os franceses nessas situações, parecia que seria um banho de sangue, porque o exército francês era enorme, e eles conseguiram dominar o enorme exército por causa do cerco de Harfleur e do tempo que levou para tomar a cidade. Há um relato de um inglês que fez parte deste cerco depois que eles tomam a cidade e entram para saquear, então ele entra em uma casa na cidade. Ele saqueia um pouco de comida para saciar a fome, um cobertor e uma cruz de prata. E é isso. Ele não estupra ninguém, não queima nada até o chão. Apenas pega cobertor, comida, cruz de prata. A cruz de prata provavelmente vale bastante e a pessoa deve se sentir prejudicada por tê-la roubada, mas poderia ter sido muito pior.
É preciso considerar que o exército ainda estava em movimento, então os soldados só podiam levar o que conseguiam carregar. Não é como se eles pudessem obter grandes baús de tesouros e agora eu estivesse rico. É um pouco mais complexo do que isso, né? Mas se eles não estivessem se movendo, talvez pudessem ter levado mais. Então, você sabe que há essa coisa interessante para tentar considerar. Então, como podemos descobrir, a partir da conta do Chateau Gaillard, um dos recursos mais importantes para qualquer cerco é comida e recursos. Ok, porque na maioria das vezes vai ser esticado se os atacantes não forem forçados a atacar bem, eles não precisam. Mas o tempo é sempre uma coisa interessante, porque se você esperar muito para tomar este castelo bem, talvez você possa entrar no inverno, e você não quer fazer guerra através do inverno, especialmente no período medieval, a menos que você tenha abrigo, se você tem abrigo. Ok, você pode sobreviver a isso, ou forçar suas tropas a passar por isso. Mas há tantos problemas, porque como com tantos homens ficando em um lugar, muitas vezes infecção e doença podem irromper. A disenteria é uma coisa bastante comum que aconteceu aos exércitos medievais, na verdade também aconteceu aos exércitos modernos. Meu bisavô, na Primeira Guerra Mundial, sofreu de disenteria e ele odiava isso. E como todas as memórias que ele escreveu sobre isso, era o quão ruim era a disenteria e quão ruim era a comida. Isso é meio que, embora ele tenha feito algo bastante heróico, mas de qualquer forma estou me desviando do assunto. A coisa que se destacou para ele foi a comida ruim e a disenteria de qualquer maneira. Há uma oportunidade para um memos. O que é disenteria? Você pensa diarreia explosiva, vezes 100. Então, às vezes, a força atacante não tem o luxo de apenas passar fome no castelo e eles, sua mão é forçada nesse sentido, e eles têm que fazer um assalto. Outra coisa crucial sobre o tempo, se o castelo está resistindo, eles podem ser aliviados por seus aliados. Ok, você sabe quem está na terra, que não quer que a terra seja tomada, pode enviar tropas para atacar o exército, e se são tropas maiores, bem, então eles não podem tomar aquele castelo. Então, às vezes, a mão do atacante pode ser forçada porque você sabe, um outro exército se aproximando, inverno a caminho e todas essas coisas, e isso força a sua mão a fazer algo muito mais arriscado e agressivo, e isso, honestamente, pode ser um assalto, mas os assaltos podem ser repelidos. Então, às vezes, eles têm que pensar em maneiras realmente inventivas e complicadas de tomar o castelo de uma maneira mais rápida, mas você sabe, muito menos prejudicial para suas próprias forças, e vamos chegar a isso. Mas eu quero falar sobre algumas outras coisas primeiro, e isso é a questão do bombardeio. Todo mundo pensa que você sabe que você quer tomar um castelo, isso é fácil, basta fazer um par de trebuchets e apenas nivelá-lo. Não certo, olha, há alguns casos em que os castelos foram nivelados, ok? E você sabe, um dos exemplos mais famosos é, claro, Lobo de Guerra, o maior trebuchet histórico já construído. Mas a coisa que as pessoas falham em perceber é que Lobo de Guerra foi a exceção, ok? Há uma conta de um trebuchet sendo tão grande e sendo, você sabe, tão destrutivo como você sabe. Há contas de você, sabe, alguns dos defensores vendo Lobo de Guerra e eles estão apenas se rendendo, certo? Como não estamos recheados, certo? Nos rendemos, ok? E Lobo de Guerra foi capaz de nivelar seções inteiras de castelos, mas só porque uma parte de um castelo foi realmente nivelada, não significa que o castelo caiu. Vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais tarde. Mas primeiro quero enfatizar e explicar o contexto maior e mais comum de bombardeio e trebuchets, ok? Um tipo comum de trebuchet era o trebuchet de tração, com apenas 4 metros de altura. Em vez de um enorme contrapeso, o contrapeso era fornecido por pessoas. Na extremidade oposta, havia cordas penduradas que os caras seguravam para puxar e lançar as pedras. Quando as pessoas pensam em pedras para trebuchets, geralmente não imaginam algo tão grande. O tipo mais comum de projétil para essas máquinas é algo mais ou menos deste tamanho. Um projétil deste tamanho não derrubaria uma parede, mas esses trebuchetes poderiam ser usados como uma força desmoralizadora. Derrubar ameias com pedras poderia acertar e matar alguns defensores, se atingisse suas cabeças. Porém, as pedras não seriam grandes o suficiente para destruir seções das paredes do castelo que foram feitas para resistir a esses tipos de ataques. Quando você chega o trebuchet clássico com um contrapeso, muitas vezes tem metade do tamanho. Encontramos uma situação complexa onde há casos em que um trebuchet demoliu partes de um castelo e outros em que eram inúteis. Uma das melhores defesas contra um trebuchet é ter um castelo em uma elevação alta, fora de alcance. Os trebuchets têm alcance limitado e se não conseguem chegar perto o suficiente, não funcionam. As pessoas sempre assumem que os trebuchets são usados pela força agressora.
Os defensores também podem usar trebuchets, e isso causa um grande problema, porque se os defensores têm capacidade de bombardeio de dentro de suas muralhas, eles estão muito mais seguros do que a força agressora. E se a força agressora só tem como defesa paliçadas de madeira e coisas do tipo, isso não oferecerá proteção contra pedregulhos e, portanto, é necessário posicionar seus próprios dispositivos de bombardeio, como trebuchets, próximos ao castelo. Isso os coloca no alcance dos defensores e eles podem simplesmente ser eliminados. Então essas coisas precisam ser levadas em consideração e apenas uma nota à parte, catapultas foram raramente usadas na Idade Média, certo? Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Havia manganéus, mas eles são metade do tamanho que as pessoas pensam e coisas assim. É uma coisa complexa. Fiz um vídeo inteiro. A verdade sobre a catapulta, você está mais seguro, basicamente não colocando catapultas na guerra medieval. Então se você está interpretando um papel, se você quer ser preciso, ok, sua fantasia tem margem de manobra. Mas, historicamente, muito mais raro do que as pessoas percebem. Há muitos problemas em relação às catapultas, então sim, assista ao meu vídeo, você terá os fatos. O próximo ponto a ser abordado é que mesmo destruindo uma seção do castelo, isso não significa que o castelo está destruído e eles vão se render a uma enorme quantidade de entulho no caminho. Ainda há uma barreira entre os atacantes e os defensores. E os defensores podem usar essa barreira na defesa de forma muito eficaz, então não significa que porque existem muitos exemplos de cercos históricos onde seções do castelo foram destruídas e os defensores ainda resistiram por meses. Um dos melhores exemplos de trebuchets não conseguindo derrubar as paredes de um castelo é o cerco de Rochester pelo rei John. Depois de bombardear este castelo por eras, basicamente desiste, eles não estão funcionando. Ok. E esses são trebuchets, eles não penetram nas paredes do castelo. Ainda assim, Rochester, uma espécie de quarto do castelo, caiu. Mas não foi por bombardeio. Foi, na verdade, de outra estratégia muito comum e honestamente eficaz, mas a longo prazo, em fazer um castelo cair. E essa é a tática de Sapar. Sapar simplesmente significa como minar, escavando embaixo de uma seção do castelo, acendendo um grande fogo, minando as fundações, e o castelo cairá essencialmente, e isso é o que o rei John fez contra Rochester. Coisa interessante. Os defensores ainda resistiram por mais alguns dias depois. Claro, tenho que mencionar, um dos melhores exemplos de um castelo resistindo contra uma força atacante, mesmo depois que seções do castelo foram demolidas, foi o cerco do castelo de Van Brugge. Isso tem que ser um dos cercos mais épicos de todos os tempos, onde você tem todos esses tipos de soldados de infantaria saindo do castelo em tempos intermediários, atacando e depois recuando de volta para o castelo. Mas um principal defensor, um líder realmente segurando as paredes contra esses atacantes, sempre que este líder saía, todos os agressores apenas se acumulavam no líder. Mas ele se manteve firme e os soldados de infantaria finalmente deram um nobre sacrifício e durou tanto tempo, mesmo com seções do castelo destruídas, que os atacantes... Em relação a sapar ou minar, o melhor exemplo histórico é o cerco do castelo de Gaillard, que mencionei antes, com os camponeses sendo expulsos do castelo e tudo mais. No final, os sitiantes simplesmente desistiram devido à demora, recuaram e o castelo permaneceu de pé. O Castelo Gaillard tem que ser um dos meus castelos favoritos de todos os tempos, quero dizer, é simplesmente lindo, agora está em ruínas, mas existem algumas recriações de artistas que tentam mostrar como esse castelo poderia ter parecido no período medieval, e eles são um pouco diferentes um do outro, então se olharmos para todos eles, podemos ter uma ideia básica de como o Castelo Gaillard poderia ter parecido. Agora, uma das coisas que quero destacar sobre o Castelo Gaillard, meio que, sabe, tangencialmente sobre isso, é dar uma olhada no forte. Ok, veja essas seções, certo, você sabe o que são, mas a coisa sobre isso é que essas têm que ser as maiores que já vi em um castelo histórico, e me pergunto, provavelmente é o meu favorito, você sabe o que são, e você sabe como tenho que dizer isso. Matrícula! Sério. Algumas das maiores matrículas que já vi em qualquer castelo. É incrível, e então você tem 3 pátios separados. Ok, 3 posições completas de pacote para este castelo. Então, os atacantes liderados pelo rei Philip tiveram que tomá-los um a um. Foi difícil tomar este castelo, e uma das primeiras coisas que tive que fazer é simplesmente incrível. E então é quando entramos no tipo de pensamento fora da caixa de como tomar um castelo.
onde você tinha que recorrer a alguns métodos bastante complicados e sofisticados para tomar o castelo, porque os castelos eram bons no que faziam. E então, o primeiro problema é que o próprio castelo principal está em uma elevação tão alta que o único ponto de acesso é este baluarte separado na frente dele, onde uma ponte levadiça leva a um belo design de castelo. Neste baluarte mais externo, existem alguns termos históricos que podem ser usados, como pátio externo ou barbacã. Todos esses termos estão corretos. Mas para acessar o castelo principal é necessário passar por essa seção externa e está completamente separado dos castelos principais. Mesmo que caia, eles ainda têm muito trabalho pela frente. Mas para conquistar essa seção, ok, isso por si só já está em uma elevação bastante alta. Há um grande fosso à frente, então Philip... Ok, ele construiu uma espécie de abrigo protetor de madeira, sabe? Uma barreira em cima de uma estrada que ele fez bem na borda do fosso. É um túnel de madeira para proteger os atacantes das flechas e objetos que os defensores podem lançar sobre eles. E isso permitiu que suas tropas se aproximassem o suficiente para preencher uma seção do fosso, e eles preencheram com galhos, terra e coisas assim. E então construíram a, você sabe, barreira protetora para chegar, e isso foi apenas para chegar ao muro do castelo, certo? Quando chegam ao muro do castelo, começam a minerar por baixo, cavando até as fundações. Eles cavam um buraco fundo um pouco abaixo das fundações, acendem um grande fogo e deixam queimar o máximo que conseguem. Eles fazem uma seção inteira do muro do castelo desabar e cair, e depois disso é apenas um grande assalto. Mas eles têm uma proteção, a passarela vai até as paredes, que eles podem enviar suas tropas e sobrecarregar essa abertura, tomando essa seção do castelo. Este é um ótimo exemplo histórico de sapagem contra um castelo, mas o problema é que leva tempo. Esta é uma estratégia de muito longo prazo. E se você está restrito no tempo como um atacante, se há uma força defensora vindo para aliviar o cerco, e eles ajudam os defensores e coisas assim, você não terá tempo para fazer isso, você não pode fazer isso, então você sabe que isso é uma coisa difícil de fazer, mas pode ser usado quando você tem tempo limitado para tomar o castelo e não pode deixar o inimigo passar fome, pois demoraria muito. E então agora Philip, ele tem a seção Barbican do castelo, mas eles têm mais 2 Baileys para assumir. O interessante é que John, o péssimo John, adicionou uma seção ao castelo, como uma parte da capela do castelo conectada às paredes, que tinha uma vulnerabilidade, uma janela baixa, para você, sabe, os atacantes escalarem e passarem. Agora isso é especulação. Mas provavelmente pensam que a versão mais comum é que os franceses entraram por um vaso sanitário. Estudiosos afirmam que a versão do vaso sanitário provavelmente era falsa, pois os invasores não queriam ser vistos como profanadores de um local sagrado ao tomar o castelo de Bailey, que é provavelmente o que aconteceu. Eles escalaram pela janela da capela, entraram sorrateiramente, baixaram a ponte levadiça e abriram os portões frontais. Pode ter havido luta para chegar lá, mas ao abrir os portões, os franceses estão logo do lado de fora, com o Barbican do outro lado. Com esse portão abaixado, corro para dentro, e eles podem tomar aquela seção, tendo então o último Bailey. De acordo com os relatos que encontrei, para tomar o Bailey interno do castelo, eles o bombardearam o suficiente para desmoronar uma seção do castelo. Assim que desmoronou, correram para dentro o mais rápido que puderam. Antes que os defensores pudessem recuar para o forte, o castelo foi finalmente tomado, permitindo a conquista total da Normandia posteriormente, revelando aspectos intrigantes que podem ser aprendidos com esse relato. E é apenas uma interessante sobre a dificuldade em tomar um castelo. E eu quero apontar como eles conseguem tomar o segundo pátio ou Bailey do castelo através de uma infiltração, porque essa é a outra maneira principal de se querer tomar um castelo. E, honestamente, a maneira mais eficaz e eficiente se você conseguir se safar com isso. É subterfúgio, abrindo as portas de dentro para fora, pois os castelos têm grandes muros justamente para impedir isso. Mas se você conseguir minar essa função fundamental, o castelo vai cair sem muita dificuldade. O uso de subterfúgios é comum na história, como no fenomenal relato sobre o cerco ao castelo de Corfe. Numa situação onde a senhora do castelo estava defendendo-o com 40 servos contra uma força de 200, eles conseguiram resistir. Para você saber, eles estavam fazendo isso a tal ponto que foram reforçados pela adição de 100 tropas ao castelo. Mas a questão é que havia alguém entre essas 100 tropas que não deveria estar lá. Eles eram aliados dos agressores e atacantes, sendo aceitos no castelo através do portão de socorro. Durante a noite, eles abriram o portão de socorro, que é a porta dos fundos do castelo, para o inimigo. Eles conseguiram entrar, tomar o castelo e saquear o local, o que é algo interessante sobre esse tipo de situação.
A senhora foi libertada, manteve suas terras, títulos e nenhum dano foi feito a ela e aos defensores. Porque os atacantes ficaram tão impressionados com a bravura dos defensores. Apesar das grandes perdas dos atacantes ao tentar conquistar o castelo, eles ficaram tão impressionados que a libertaram, elogiando seu bom desempenho em combate. Então, como podemos ver ao analisar relatos históricos e tal, o cerco ao castelo nunca foi uma coisa padrão onde sempre acontecia como era esperado. Claro, em algumas situações, os atacantes podem ter simplesmente deixado os defensores passarem fome até se renderem. E o castelo é tomado, coisas assim, mas mesmo assim, há muito mais complexidade no que está acontecendo na mente dos defensores, certo? Eles tentam resistir por enquanto, mas estão ficando sem comida, há relatos de pecado entre as fileiras. Eles não acham que vão receber ajuda de um aliado para ajudá-los e coisas assim? Tudo isso passaria por suas mentes antes de se renderem e quais seriam as condições? Haverá negociação. Os atacantes dirão que se você se render sem nos forçar a atacar e perder nossos homens, te trataremos melhor. Ok, nós vamos deixar você ir livre, mas se você nos forçar a tomar o castelo à força e sacrificar nossos homens, então não haverá quartel, vamos massacrar todos dentro. O que aconteceu em certas circunstâncias, mas isso foi meio que uma retaliação, forçando os atacantes a comprometer seus homens e perder vidas. E se os defensores simplesmente se rendessem, isso não teria acontecido. E então se eles não seguirem, realmente, você sabe, com sua ameaça, isso significa que da próxima vez que atacarem um castelo, suas ameaças não serão levadas a sério, e então eles são realmente forçados e obrigados a massacrar todos como disseram que fariam, então esperamos que da próxima vez eles não tenham que se comprometer com tantos homens e perder no cerco, coisas assim. Então é essa coisa bela, sofisticada, complexa, e espero ter feito um trabalho adequado tentando cobrir as complexidades e a sofisticação do que eram os cercos medievais e quão eficazes eram os castelos, porque em todas essas situações você sabe o tema comum. Em execução nunca foi fácil, ok? A menos que eles realmente tivessem sorte. Onde eles introduziram alguém, eles abriram e coisas assim. Mas a maioria dos cercos são longos assuntos que levam tempo, levam vidas e coisas assim, e é difícil. Castelos são incríveis. Eles fizeram seu trabalho. É por isso que foram construídos, porque eram eficazes em quase todas as situações. Um castelo está cumprindo o seu trabalho, está atrasando a força atacante, porque eles não podem simplesmente rolar sobre a terra tomando tudo. Não, eles têm que lidar com este castelo, porque se eles não o fizerem bem, há uma força defensora lá, eles podem enviar escaramuças contra nós, mordiscar nossos calcanhares e coisas assim, conseguir reforços, se entrincheirar, eles poderiam sobreviver ao inverno e coisas assim, e então é tão essencial para nós tomar este castelo. Se você quiser mais informações sobre como os castelos realmente preenchiam seu papel, como por que foram construídos, bem, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, por que os castelos foram construídos. Ok, e eu cubro sua utilidade tática nesse vídeo, e então eu espero que você tenha gostado, e claro, eu espero te ver novamente. Então até aquela hora.